Glória a Jesus, paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede para buscarmos a sua presença. Hoje é dia 10/11 de 2025. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Temos motivos de sobra de agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que o Senhor nosso Deus nos concedeu. Devemos orar intensamente pela vida dos nossos queridos irmãos do sul do nosso país, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, estado do Paraná, Santa Catarina. Estão passando por um processo de ciclone. Vamos orar pelas famílias, pessoas perderam a vida, temos famílias enlutadas, mas nós cremos que nosso Deus estará consolando e dando vitória, né? Nós temos várias passagens bíblicas que o Senhor se utilizou de homens e de mulheres que oraram e que de fato foram bem-sucedidos nos seus pedidos de oração. O Senhor mudou cenários, mudou situações por causa das orações de homens e de mulheres. O improvável aos olhos humanos, aos nossos olhos, o Senhor ele poderá fazer de forma gloriosa. Oremos pelo Brasil, pelos 27 estados brasileiros, os nossos irmãos ali no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, os irmãos de Brasília, de Goiás, do Pernambuco, da Bahia, os nossos queridos irmãos do Maranhão, os nossos irmãos do Piauí, para que a mão do Senhor seja estendida pela vida dos irmãos, de forma gloriosa. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos a nossa irmã Marisa Gley. Ela diz assim: continue pedindo oração pelo meu sobrinho William Souza de Jesus, para que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa. A nossa irmã Marli Araújo está agradecendo a Deus pela vida dos 12 servos de Deus que desceram nas águas batismais, João Lucas e o Nelson, que se batizaram para a glória do Senhor Jesus. A nossa irmã Eliane Pinheiro está agradecendo aos irmãos, aqui deixando a paz do Senhor para a família de oração diária. Que Deus em Cristo abençoe nossa irmã Eliane Pinheiro e toda a sua família aí na Suíça, o Lucas, o Tiago e o nosso querido amigo pastor Júlio Gomes. Deus abençoe a obra de Deus aí na Suíça, os irmãos, de forma abundante. Glória a Deus. Deus abençoe o Severino, Deus abençoe o pastor Severino, melhor dizendo. Deus abençoe o Oséias Santos, o Henderson, cada um com a sua respectiva família. O nosso querido irmão também, amado Valdélio, lá em Orleans, Jorge, e o nosso querido irmão Alessandro, pastor Alessandro ali na Espanha, que Deus abençoe em nome de Jesus. Lenildo Ramos, Deus abençoe sua vida, Lenildo. Deus abençoe também a vida do Almir Soares. Almir Soares é uma bênção. Almir Soares está sempre aqui conosco também. O nosso querido irmão Gley Max. O Almir Soares foi um dos nossos alunos de teologia lá no núcleo Escafide. Que Deus abençoe sua vida, sua família e tudo que você colocar as mãos, Almir Soares, Deus possa prosperar. Deus abençoe o Eduardo Maia, toda a sua família, o pastor amigo Edivaldo, pastor Edivaldo. Que Deus em Cristo abençoe sua família. Nossa irmã Isabel Bandeira, pastor Agenaldo, pastor Hélio, a nossa irmã Belcholina, pastor Odiberto Teles, nosso irmão Nazarena, a irmã Márcia, o irmão Valmir,
Deus abençoe o Vanderlei, a irmã Luciana e toda a família, que sejam contemplados com a bênção do nosso Deus. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, faça parte desta família. Vamos orar. Juvenal, é bênção sobre bênção. Deus é bom o tempo todo, Eduardo Maia. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da nossa família, do nosso ministério, da nação brasileira. Vamos orar pelo nosso país, de norte a sul, cada estado com a sua necessidade. Vamos receber da parte de Deus no dia de hoje um pão quentinho do céu, como diz nossa irmã Maria Benedita, ali no estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe a minha prima Leda, e todas as necessidades da serva do Senhor serão sanadas pelo nosso Deus. Deus abençoe em nome de Jesus a Gracinha, que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus a Thaíse, está sempre também aqui conosco no canal. Ivanilson, meu primo, Deus te abençoe. Luciano, Luci, Cláudia, Arlécio, que a mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nesse dia, vamos nos relacionar com Deus. Estaremos hoje falando sobre o poder da oração. Vamos falar de personagens. Vamos falar o que a oração traz como benefício na questão psicológica. Tudo isso nós iremos aprender no dia de hoje. Nós temos também heróis da fé que oraram, que tiveram uma vida de oração e que foram bem-sucedidos em seus ministérios. Você que está me ouvindo, ore, busque a presença de Deus. Você terá benefícios físicos e espirituais. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, estamos na Tua presença, queremos glorificar porque sabemos que o Senhor está sempre conosco. As Tuas mãos estão estendidas sobre o Teu povo. Escrito está na Tua palavra. Se meu povo fala de uma condicional, o homem tem o livre-arbítrio para escolher entre orar ou não, buscar ao Senhor ou não, abrir a porta do seu coração para Deus ou permanecer com a porta fechada. Mas, meu Deus, existe lá em Deuteronômio capítulo 28 a respeito da bênção e da maldição. As escolhas do homem nortearão os seus caminhos, ou vão produzir frutos, ou o ser humano viverá aqui na terra em uma sequidão espiritual. Mas o Senhor está nos chamando para nós nos relacionarmos contigo. Queremos orar nesse instante, agradecer em primeiro lugar pela salvação que Cristo efetuou na cruz do Calvário, a salvação que Cristo, essa porta que foi aberta para toda a humanidade, a porta da salvação, através do sacrifício vicário, através da morte do Senhor Jesus Cristo. Pela tua morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo que não era comum ao homem, Cristo abriu uma grande porta de salvação para toda a humanidade, cumprindo-se João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna está em Cristo. E nós queremos nesse instante, ó Deus, se apossar da vida eterna, ter os privilégios da vida eterna, viver aqui na terra em abundância, com a cura de Deus que não cessou, os milagres de Deus não cessou, a esperança em Deus não cessou. Vivemos em um presente século, ó Deus, de tanta maldade, de tanto pecado, de tanta criminalidade, ó Deus.
Vivemos em um mundo conturbado. Os fundamentos se transtornam, o que poderá fazer o justo, mas nós cremos no poder da oração. Nós estaremos falando sobre a oração, os benefícios que causa quando a pessoa ora na vida, na mente, no cérebro, Senhor, na conexão social, na empatia do ser humano para com o próximo. Jesus, Pai querido, esteja fortalecendo este homem, esta mulher, abre as portas de emprego. Jesus salva, transforma, abençoa essa família, abençoa este lar, abençoa esse estado, abençoa esse país. Nós oramos nesse instante pelo Miromax, pela irmã Cristiane. Nós oramos nesse instante pela irmã Nicéia, pelo presbítero João, nosso querido irmão Neudeci e toda a sua família. Oramos pela vida, Senhor, do maestro Josias, a irmã Rejane, o congresso do coral Ungidos para Adorar. É nesta semana. Abençoe a irmã Miriam Miranda, dê vitória à tua filha, ao Belisário, dê vitória à irmã Judete, ó Pai querido, ela com a sua família. Senhor, visita, Senhor, cada um dos teus filhos, pastor Edivaldo, o Eduardo Maia, os seus pedidos de oração em relação à sua aposentadoria. Socorre o teu filho, Senhor, dê vitória na necessidade dos teus filhos sobre a face da terra. O Elias Santos, que está aqui conosco nesse canal, nós oramos pela vida do pastor Edivaldo. Senhor, continua abençoando o ministério do teu servo, continua instrumentalizando, Jesus, cada um deste canal, Leonardo Oliveira, abençoe, Senhor, Marcelo Santos, o Fábio e a sua família, abençoe o Marcelo Jesus Oliveira, o Gregory, o teu servo, Senhor, Rodrigo Consentino e toda a sua família. Pai amado e Pai querido, ouve a nossa oração. Eu oro pelo Francisvan, abençoe a vida dele e a sua família. Eu oro pelo Caldemir e a sua família. Abençoe também o Valdir e a Renata, o nosso querido amigo César. Dê vitória ao teu filho, em nome do Senhor dos Exércitos. O Anderson do Complexo, abençoe o Ari, a missionária, Senhor. Abençoe a missionária, Jesus, em nome de Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, a nossa irmã Marli, tua serva, e a irmã Camila, dê vitória à sua filha, ao Antônio, cada um inscrito aqui neste canal, cada um com a sua necessidade. Nós te pedimos, ó Deus, sê conosco, fale conosco através da tua palavra nesse dia. Nesse início de semana, prepare uma bênção, ó Deus, especial para este lar, para esta casa, para esta família, para esta cidade, para este país, meu Deus. Prepara uma bênção, aviva o coração dos teus filhos, aviva, Senhor, a tua obra, aviva os nossos corações. Preparas um banquete, como diz a tua palavra. Abençoa Maria Gomes, abençoe a sua família, abençoe a irmã Maria José, como também a sua família. Dê vitória a cada um dos seus filhos, ao Saulo Araújo. Dê vitória, Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoe, Jesus, ao teu servo, pastor Inácio, ali em Queimadas. Pastor, ó Deus, abençoe também pastor Jefferson Trindade, pastor Márlio Arlim Cartacho. Visita o teu filho, dê vitória, levanta missionários, levanta pregadores, levanta músicos, cantores, professores, levanta uma geração que venha temer o teu nome, uma geração que ora, que consagra, que clama, que busca a tua face, ó Deus. Que nós possamos ser intercessores, que nós possamos ter relacionamento contigo e que as nossas orações possam ser respondidas
em relação à cura, a milagres, a restauração, a bênção no lar, na família. Nós cremos, ó Deus, no nome de Jesus. É nesse início de semana que nós cremos que o Senhor vai visitar cada um dos seus filhos, pastor Cleberson, cada um dos seus filhos com as suas necessidades. Abençoe, Deus, dê vitória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção, meus queridos irmãos, na mensagem de Cristo para a sua vida nesse dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 a 19. Diz assim: orem constantemente. Em outra tradução vai dizer: orai sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apague o Espírito Santo e nem desprezeis as profecias. Queridos irmãos, nesse instante, que o Espírito Santo possa estar falando ao meu e ao teu coração. A oração, segundo a própria ciência, reduz estresse e ansiedade. A prática da oração pode diminuir os níveis de estresse e de ansiedade. Nós vivemos em uma época de pessoas ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro está dizendo: porque ele tem cuidado de vós. A oração ativa áreas do cérebro associadas ao relaxamento e à calma. Tem pessoas que não dormem tranquilo, confie na promessa. Lembra de Pedro? Estava para ser morto. Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. Eles tinham prendido Pedro para que no outro dia pudesse tirar-lhe a vida. Mas Pedro tinha uma promessa. Ele ficou tranquilo, dormiu, porque sabia que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem uma promessa de Deus, fique tranquilo, no tempo certo, Deus cumprirá com a promessa que Ele te fez, Ele vai cumprir. A oração melhora na função cerebral. Estudos mostram, com ressonância magnética, demonstra que a oração melhora a perfusão cerebral, ou seja, o fluxo sanguíneo, ativa o lobo frontal, a área responsável pelas decisões e sabedoria interna. A oração traz benefícios fisiológicos. A prática regular de oração repetitiva pode reduzir a frequência cardíaca, melhora a imunidade e auxilia no tratamento de insônia, depressão e até mesmo de percepção da dor. As pessoas hoje estão com depressão, com insônia. Quando nós oramos, a nossa oração trabalha até na área fisiológica. A oração traz empatia, conexão social, a oração intercessora, ou seja, orar por outras pessoas, pelas necessidades de outras pessoas, ativa as áreas cerebrais relacionadas à empatia, à compaixão, podendo modular a fisiologia de quem ora, em alguns casos até mesmo de quem recebe a oração. Então a oração, irmãos, ela entra nessa questão da nossa mente. Ela melhora, ela reduz o estresse, ela melhora a função cerebral. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas, de personagens que foram transformados através da oração. O poder transformador da oração. Elias e a chuva,
O profeta Elias, um homem comum, orou fervorosamente para que não chovesse. Tanto é que a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era de carne e osso, sujeito a pecar como eu e você. Mas o segredo do sucesso do ministério de Elias é que Elias tinha relacionamento com Deus. Elias orava. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou novamente, a chuva voltou a cair. Glória a Deus. Nós temos a restauração de Jó. Após orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Ele deu o dobro o que ele havia perdido. Então ore pelo seu pastor, ore pela sua família, ore pelo seu líder, ore pelas autoridades, tenha empatia na oração, deseja a felicidade do próximo, a restauração do próximo. Talvez você está com um amigo ou uma amiga, um pastor, um líder que está enfermo, alguém na sua empresa que está enferma. Ore e Deus poderá restaurar a vida desta pessoa. Salomão e a sabedoria. Salomão orou para ter sabedoria, para ter ciência, para saber governar, para saber entrar, para saber sair, para dirigir o povo de Deus. Deus não deu apenas sabedoria, mas também deu a Salomão, através da sua sabedoria, Deus deu a Salomão riquezas e glória. Isto está em 1 Reis capítulo 3. Ana, ela ora a Deus por um filho. Ana era estéril, orou com grande aflição, enfervou a Deus. E Deus ouviu o seu clamor e lhe deu um filho, e o nome do seu filho se chamou Samuel, que significa pedido de Deus, ou pedir a Deus. Quando nós pedimos a Deus, Deus ele ouve a nossa oração. A Bíblia diz que Pedro também foi resgatado da prisão. Quando a igreja, os irmãos em uma casa, se juntaram em união e em harmonia, estavam reunidos e unidos em um só propósito. Pedro foi preso, mas o anjo do Senhor libertou milagrosamente Pedro da prisão. A igreja teve resiliência, objetivo para Deus agir na vida de Pedro, e os céus abriu sobre aquela igreja, ouvindo a vossa oração. Nós temos também um personagem chamado John Wesley. A vida de John Wesley era notavelmente disciplinada e fervorosa. Ele tinha uma rotina rígida. Wesley orava pelo menos 2 horas por dia. E pontualmente às 4 horas da manhã. Algumas fontes sugerem que ele podia passar de 4 a 6 horas em oração diariamente. A oração de Wesley era fervorosa. Ele não orava por obrigação, mas com o espírito que precisava ser restaurado. Não busque a Deus apenas por obrigação, mas busque a Deus de forma voluntária, como quem tem sede de beber água, como quem tem fome de comer pão. Wesley orava a Deus até o céu responder, até o fogo cair, até as almas serem salvas. Ele buscava até sentir a presença de Deus em cada oração. Busque a Deus.
E não cesse de orar enquanto você não sentir que Deus está ali próximo de você. A oração, ela é uma batalha espiritual. Ore até que o céu se abra sobre a sua vida, até que Deus te responda, até que você sinta a presença de Deus. Nós temos outro personagem chamado Martim Lutero. Martim Lutero, ele dizia que a oração era central para a vida teológica e diária. Ele dizia que a oração era o suor da alma. Ele tinha um diálogo com Deus. Lutero entendia que a oração era uma fusão mística com o divino e a criatura. Era um diálogo entre Deus e o homem. Era uma resposta à palavra de Deus lida na Bíblia. Quando o homem lia a Bíblia, Deus respondia através da oração. Ele recomendava que a oração fosse a primeira e a última atividade do dia. Você tem orado quando você levanta? E quando você vai dormir, você tem apresentado a Deus o dia, o relatório do seu dia? Tem agradecido a Deus pelos livramentos, pelo pão, pela água, pela vida dos teus filhos, pelo teu casamento, pelo teu emprego, pela tua cura interior, pelos grandes e maravilhosos milagres que Deus tem proporcionado para você? Martim Lutero orava de manhã. Ele escreveu as orações matinais e noturnas para orientar os fiéis. A oração da manhã expressava gratidão pela proteção, e da noite anterior ele pedia proteção contra o pecado e o mal durante o dia. Nós temos também outro homem que teve um ministério proeminente, que foi protagonista no seu tempo, que foi um homem usado por Deus e que teve um sermão muito conhecido em toda a história. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, figura-chave do primeiro grande avivamento. Tinha uma vida de oração metódica e focada na busca de um poder espiritual e genuíno. Ele queria uma vida de avivamento. Ele buscava, ele focava, ele tinha sede de avivamento. A metodologia e os horários definidos. Ele se levantava cedo, entre 4 e 5 horas da manhã, tinha horários específicos para orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Antes da pregação também ele orava. Edwards orava intensamente, jejuava antes de pregar os sermões poderosos, como o sermão famoso que ele pregou, Pecadores na mão de um Deus irado. Ele buscava que Deus tocasse profundamente aos ouvintes. Isso aqui é uma lição para todos nós. Antes de lecionar, ore. Antes de pregar, ore. Antes de exercer qualquer atividade na sua empresa, ore. Antes de sair da sua casa, ore. Antes de acordar, ou depois que acordar, ore. Antes de dormir, ore. Tenha uma vida intensa de oração e nós veremos resultado. Não tem como dar errado. Uma vida de oração é uma vida de contato com os céus. E nós temos o último exemplo, o mais belo, o paradigma, o próprio Jesus. Ele inicia o seu ministério orando.
A Bíblia diz que Jesus fora conduzido pelo Espírito Santo para o deserto e tendo jejuado e orado 40 dias e 40 noites. Jesus teve um ministério de oração. Ele ia para o monte Getsemane orar. Ele tinha um momento a sós com Pedro, Tiago e João. Ora, ele estava dizendo para os discípulos ficar próximo ao monte e ele foi para um lugar mais distante orar. Na cruz, ele orou. Ele entregou o seu espírito. Então ele inicia e conclui o seu ministério através da oração. Jesus tinha uma vida de oração. A oração é a respiração da alma, é o combustível do cristão. É a comunicação entre o homem de barro e o ser criador dos céus e da terra. Nós teremos crescimento quando nós oramos. Nós temos relacionamento quando nós oramos. Os céus se abrem quando nós oramos. Haverá resultado através da nossa oração. Continue, não pare de orar. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo à igreja, aos Tessalonicenses. Ore constantemente. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus te abençoe, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, para que nós possamos cada vez mais se aproximar de Deus pelo veículo chamado oração. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.